Uma das charadas que Meyer mais adorava resolver era descobrir por que, durante algumas músicas, os ouvintes pareciam jamais mudar de estação. Entre os DJs, essas músicas são conhecidas como, abre aspas, grudentas, fecha aspas. Meyer tinha monitorado centenas de músicas grudentas ao longo dos anos, tentando desvendar os princípios que as tornavam populares. Sua sala estava cheia de tabelas e gráficos realçando as características de diversas músicas grudentas. Meyer estava sempre buscando novos jeitos de medir o fator, abre aspas, grude, fecha aspas, e na época em que Hey Ya foi lançada, ele começou a experimentar com dados dos testes que a Arbitron estava realizando para ver se forneciam alguma nova revelação. Algumas das músicas mais grudentas da época eram grudentas por motivos óbvios. Crazy in Love, de Beyoncé, e Senorita, de Justin Timberlake, por exemplo, tinham acabado de ser lançadas e já eram imensamente populares, mas eram músicas ótimas de artistas consagrados, por isso fazia sentido que fossem grudentas. Outras músicas, no entanto, eram grudentas por motivos que ninguém conseguia entender direito. Por exemplo, quando as rádios tocavam Brett, de Blue Cantrell, durante o verão de 2003, quase ninguém encostava no dial. É uma música altamente esquecível, centrada numa única batida, que os DJs achavam tão sem graça que a maioria deles só tocava com relutância, como diziam as publicações musicais. Mas, por algum motivo, sempre que ela tocava no rádio, as pessoas ouviam, muito embora, como pesquisas vieram a descobrir depois, estes mesmos ouvintes dissessem que não gostavam muito da faixa. Ou pensemos em Here Without You, do Three Doors Down, ou qualquer música do grupo Maroon 5. Essas bandas são tão desprovidas de personalidade que os críticos e os ouvintes criaram uma nova categoria de música, abre aspas, bath rock, fecha aspas, abre parênteses, rock de chuveiro, fecha parênteses, para descrever suas melodias insossas. E, no entanto, sempre que elas tocavam no rádio, quase ninguém mudava de estação. E havia também músicas de que os ouvintes diziam não gostar ativamente, mas que eram grudentas assim mesmo. Pensemos em Christina Aguilera ou Celine Dion. Em pesquisa após pesquisa, os ouvintes masculinos diziam que odiavam Celine Dion e não suportavam suas músicas, mas sempre que uma música dela tocava no rádio, os homens continuavam sintonizados. Dentro do mercado de Los Angeles, as estações que tocavam Celine Dion regularmente no fim de cada hora, momento em que a Arbitron media os ouvintes, podiam confiavelmente alavancar sua audiência em até 3%, um índice enorme no mundo do rádio. Os ouvintes masculinos talvez achassem que não gostavam de Celine Dion, mas quando suas músicas tocavam, continuavam sintonizados. Uma noite, Meyer sentou-se e passou a ouvir uma série de músicas grudentas, uma após a outra, inúmeras vezes. Enquanto fazia isso, começou a notar uma semelhança entre elas. Não era que as músicas fossem parecidas. Algumas eram baladas, outras música pop. No entanto, todas eram semelhantes no sentido de que cada uma soava exatamente como aquilo que Meyer esperava ouvir daquele gênero específico. Elas soavam familiares, como todo o resto que havia no rádio, mas um pouco mais bem acabadas, um pouco mais próximas da medida áurea da música perfeita. Abre aspas. Às vezes, as rádios fazem pesquisa ligando para os ouvintes e tocando um trecho de uma música e os ouvintes dizem, abre aspas, ouvi isso 1 milhão de vezes, estou totalmente cansado disso, fecha aspas, me disse Meyer. Abre aspas. Mas quando a música toca no rádio, seu subconsciente diz, abre aspas, eu conheço essa música, ouvi 1 milhão de vezes, sei cantar junto, fecha aspas. Músicas grudentas são o que você espera ouvir no rádio. Seu cérebro secretamente quer essa música, porque é muito familiar em relação a todo o resto que você já ouviu e gostou. Ela tem o som certo.
fecha aspas. Há evidências de que uma preferência por coisas que soam, abre aspas, familiares, fecha aspas, é um produto da nossa neurologia. Cientistas examinaram o cérebro de pessoas enquanto elas ouvem música e identificaram quais regiões neurais estão envolvidas na compreensão de estímulos auditivos. Ouvir música ativa diversas áreas do cérebro, incluindo o córtex auditivo, o tálamo e o córtex parietal superior. Estas mesmas áreas também estão associadas ao reconhecimento de padrões e ajudam o cérebro a decidir a quais estímulos ele deve prestar atenção e quais deve ignorar. Ou seja, as áreas que processam música são projetadas para procurar padrões e buscar familiaridade. Isso faz sentido. Música, afinal, é algo complicado. Os diversos tons, alturas, melodias sobrepostas e sons concorrentes dentro de quase todas as canções, ou qualquer pessoa falando numa rua movimentada, aliás, são uma quantidade de informação tão avassaladora que, sem a habilidade do nosso cérebro de focar alguns sons e ignorar outros, tudo pareceria uma cacofonia de ruídos. Nossos cérebros anseiam por familiaridade na música, porque é através dela que conseguimos ouvir sem nos distrair com a quantidade de sons. Assim como os cientistas do MIT descobriram que os hábitos comportamentais evitam que fiquemos sobrecarregados com as inúmeras decisões que, de outro modo, precisaríamos tomar todo dia, os hábitos auditivos existem porque, sem eles, seria impossível determinar se devemos nos concentrar na voz do nosso filho, no apito do treinador ou no barulho de uma rua movimentada durante uma partida de futebol de sábado. Os hábitos auditivos permitem que separemos, inconscientemente, os barulhos importantes daqueles que podem ser ignorados. É por isso que músicas que soam, abre aspas, familiares, fecha aspas, mesmo se você nunca as ouviu antes, são grudentas. Nossos cérebros são projetados para preferir padrões auditivos que parecem semelhantes àquilo que já ouvimos. Quando Celine Dion lança uma música nova e essa música soa parecida com todas as outras músicas que ela já cantou, nossos cérebros inconscientemente anseiam pelo reconhecimento e a música se torna grudenta. Você talvez nunca vá a um show de Celine Dion, mas vai ouvir as músicas dela no rádio, pois é isso que você espera ouvir no carro a caminho do trabalho. Essas músicas correspondem perfeitamente aos seus hábitos. Esta descoberta ajudou a explicar por que Hey Ya estava indo mal no rádio, apesar de o hit song Science e os executivos de música terem certeza de que seria um hit. O problema não era que Hey Ya fosse ruim. O problema era que Hey Ya não era familiar. Os ouvintes de rádio não queriam tomar uma decisão consciente cada vez que uma nova música lhes era apresentada. Em vez disso, seus cérebros queriam seguir um hábito. Em boa parte do tempo, não escolhemos de fato se gostamos ou não gostamos de uma música. Isso exigiria muito esforço mental. Em vez disso, reagimos às deixas. Abre parênteses, abre aspas. Isso soa como todas as outras músicas de que eu já gostei. Fecha aspas, fecha parênteses. E recompensas. Abre parênteses, abre aspas. É divertido cantarolar junto, fecha aspas, fecha parênteses, e, sem pensar, ou começamos a cantar ou estendemos o braço e mudamos de estação. Em certo sentido, a Arista e os DJs de rádio se depararam com uma variação do problema que Andrew Paul estava enfrentando na Target. Os ouvintes ouvem de bom grado uma música inteira, mesmo talvez dizendo que não gostam dela, contanto que ela se pareça com algo que ouviram antes. As mulheres grávidas ficam felizes de usar cupons que recebem pelo correio, a não ser que estes cupons deixem óbvio que a Target está espiando dentro de seus úteros, o que é inusitado e meio sinistro. Receber um cupom que deixa claro que a Target sabe que você está grávida é algo que conflita com o que um consumidor espera. É como dizer a um economista de 42 anos que ele cantou junto com a Celine Dion. Parece simplesmente errado. Então,
Como os DJs convencem os ouvintes a continuar ouvindo músicas como Hey Ya por tempo suficiente para que elas se tornem familiares? Como a Target convence mulheres grávidas a usar cupons de fraldas sem deixá-las assustadas? Vestindo uma coisa nova numa embalagem velha e fazendo com que o desconhecido pareça familiar. 3. No começo da década de 1940, o governo norte-americano começou a enviar boa parte do suprimento doméstico de carne do país para a Europa e o fronte do Pacífico para apoiar tropas que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Em território nacional, a disponibilidade de bifes e costeletas de porco começou a minguar. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, no fim de 1941, os restaurantes de Nova York estavam usando carne de cavalo para fazer hambúrgueres e um mercado negro de aves surgira. Agentes federais começaram a recear que um esforço de guerra prolongado deixaria a nação faminta de proteínas. Este, abre aspas, problema vai ameaçar os Estados Unidos de forma crescente se a guerra continuar, fecha aspas, escreveu o ex-presidente Herbert Hoover para os americanos num panfleto do governo em 1943. Abre aspas, nossas fazendas estão carentes de mão de obra para cuidar do gado e, além de tudo, precisamos fornecer suprimentos para os britânicos e russos. Carnes e gorduras são munição nesta guerra, tanto quanto tanques e aviões. Fecha aspas. Preocupado, o Departamento de Defesa abordou dezenas dos maiores sociólogos, psicólogos e antropólogos do país, incluindo Margaret Mead e Kurt Lewin, que depois se tornariam celebridades acadêmicas, e lhes deu uma tarefa: descobrir como convencer os americanos a comer miúdos. Fazer com que as donas de casa servissem a seus maridos e filhos as partes ricas em proteínas, como fígados, corações, rins, miolos, estômagos e intestinos, que sobravam depois que a costeleta e a alcatra eram enviadas para o outro lado do oceano. Na época, os miúdos não eram populares nos Estados Unidos. Uma mulher de classe média de 1940 preferiria morrer de fome a aviltar sua mesa com língua ou tripas. Então, quando os cientistas recrutados para o Comitê de Hábitos Alimentares se reuniram pela primeira vez em 1941, estabeleceram para si mesmos a meta de sistematicamente identificar as barreiras culturais que desencorajavam os americanos de comer miúdos. Ao todo, mais de 200 estudos acabaram sendo publicados e, em sua essência, todos continham uma descoberta parecida. Para mudar a dieta das pessoas, era preciso tornar o exótico familiar. E para fazer isso, era preciso camuflá-lo no aspecto do dia a dia. Para convencer os americanos a comer fígados e rins, as donas de casa precisavam saber como dar à comida uma aparência, sabor e aroma o mais semelhante possível àquilo que suas famílias esperavam ver na mesa do jantar toda a noite, concluíram os cientistas. Por exemplo, quando a divisão de subsistência do Corpo de Quartéis-Mestres, as pessoas encarregadas de alimentar os soldados, começou a servir repolho fresco para as tropas em 1943, ele foi rejeitado. Então, os refeitórios picaram e cozinharam o repolho até ele ficar parecido com qualquer outro legume na bandeja de um soldado e as tropas comeram sem reclamar. Abre aspas, os soldados tendiam mais a comer a comida, fosse conhecida ou estranha, quando ela era preparada de um modo parecido com suas experiências anteriores e servida de um jeito familiar. Fecha aspas, escreveu um pesquisador de hoje avaliando estes estudos. O segredo para mudar a dieta americana, concluiu o Comitê de Hábitos Alimentares, era a familiaridade. Em pouco tempo, as donas de casa estavam recebendo pelo correio panfletos do governo afirmando que, abre aspas, todo marido vai adorar torta de carne com rim, fecha aspas.
Açougueiros começaram a distribuir receitas que explicavam como introduzir fígado num bolo de carne. Uns poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Comitê de Hábitos Alimentares foi dissolvido. Àquela altura, no entanto, os miúdos tinham sido totalmente integrados à dieta americana. Um estudo indicou que o consumo de miúdos aumentara em 33% durante a guerra. Em 1955, ele crescera em 50%. O rim tornara-se um alimento básico no jantar. Fígado era para ocasiões especiais. Os padrões alimentícios americanos tinham mudado de tal modo que os miúdos haviam se tornado emblemas de conforto. Desde então, o governo americano já lançou dezenas de outros esforços para melhorar nossa dieta. Por exemplo, houve a campanha, abre aspas, 5 por dia, fecha aspas, destinada a incentivar as pessoas a comer 5 frutas, verduras ou legumes. Houve a pirâmide alimentar do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, abre parênteses, USDA, na sigla em inglês, fecha parênteses, e uma campanha por queijos e leites com baixo teor de gordura. Nenhuma delas aderiu às descobertas do comitê. Nenhuma tentou camuflar suas recomendações em hábitos já existentes e, como consequência, todas as campanhas fracassaram. Até hoje, o único programa do governo que gerou uma mudança duradoura na dieta americana foi a campanha pelos miúdos da década de 1940. No entanto, as estações de rádio e as empresas de grande porte, incluindo a Target, são um pouco mais espertas. Os DJs logo perceberam que, para transformar Hey Ya num hit, eles precisavam fazer com que a música se tornasse familiar. E para fazer isso, era necessário algo especial. O problema era que programas de computador como Hit Song Science eram muito bons para prever os hábitos das pessoas. Mas, às vezes, esses algoritmos descobriam hábitos que, na verdade, ainda não tinham surgido. E quando uma empresa comercializa hábitos que ainda não adotamos, ou, ainda pior, que relutamos em admitir para nós mesmos, como nosso apreço secreto por baladas piegas, ela corre o risco de ir à falência. Se o mercado anuncia, abre aspas, temos uma enorme variedade de cereais açucarados e sorvetes, fecha aspas, os consumidores passam longe. Se um açougueiro diz, abre aspas, eis aqui um pedaço de intestino para o seu jantar, fecha aspas, uma dona de casa dos anos 1940 prefere servir um ensopado de atum. Quando uma estação de rádio promete, abre aspas, Celine Dion a cada meia hora, fecha aspas, ninguém sintoniza. Portanto, em vez disso, os donos de supermercados ostentam suas maçãs e tomates, abre parênteses, enquanto se certificam de que você passe pelos M&M's e Häagen-Dazs no caminho até o caixa. Fecha parênteses. Os açougueiros dos anos 1940 chamam o fígado de, abre aspas, o novo bife, fecha aspas, e os DJs discretamente inserem na sua playlist a música tema de Titanic. Hey Ya precisava virar parte de um hábito de audição estabelecido para se tornar um hit. E para virar parte de um hábito, no começo, a música precisava ser levemente camuflada, assim como as donas de casa camuflavam o fígado escondendo-o num bolo de carne. Por isso, na WIOQ da Filadélfia, assim como em outras estações de todo o país, os DJs começaram a garantir que, sempre que Hey Ya era executada, ela ficasse ensanduichada entre músicas que já eram populares. Abre aspas. É um princípio básico das playlists, fecha aspas, disse Tom Webster, um consultor de rádio. Abre aspas. Toque uma música nova entre dois hits populares que já são consenso, fecha aspas. Os DJs, no entanto, não tocavam Hey Ya, junto com qualquer tipo de hit. Colocavam-na entre os tipos de músicas que Hitmaker descobrira que eram especialmente grudentas, de artistas como Blue Cantrell, Three Doors Down, Maroon 5 e Christina Aguilera.
Abre parênteses. Algumas estações, na verdade, estavam tão impacientes que usavam a mesma música 2 vezes. Fecha parênteses. Vejamos, por exemplo, a playlist da WIOQ de 19 de setembro de 2003. 11:43. Here Without You, The Three Doors Down. 11:54. Breath, The Blue Cantrell. 11:58. Hey Ya, The Outcast. 12:01. Breath, The Blue Cantrell. Ou a playlist de 16 de outubro. 9:41. Harder to Breath, The Maroon 5. 9:45. Hey Ya, The Outcast. 9:49. Can't Hold Us Down, de Christina Aguilera. 10. Frontins, de Pharrell. 12 de novembro. 9:58. Here Without You, The Three Doors Down. 10:01. Hey Ya, The Outcast. 10:05. Like I Love You, de Justin Timberlake. 10:09. Baby Boy, de Beyoncé. Abre aspas. Gerenciar uma playlist tem tudo a ver com contenção de riscos. Fecha aspas, disse Webster. Abre aspas. As estações precisam correr riscos com músicas novas, senão as pessoas param de ouvir. Mas o que os ouvintes realmente querem são músicas de que já gostam. Por isso, você tem que fazer com que as músicas novas pareçam familiares o mais rápido possível. Fecha aspas. Quando a WIOQ começou a tocar Hey Ya no começo de setembro, antes que a, abre aspas, Operação Sanduíche, fecha aspas, começasse, 26,6% dos ouvintes mudavam de estação sempre que a música surgia. Em outubro, após ela ter sido tocada junto com hits grudentos, esse, abre aspas, fator rejeição, fecha aspas, baixou para 13,7%. Em dezembro, estava em 5,7%. Outras grandes estações de rádio de todo o país usaram a mesma técnica do sanduíche e o índice de rejeição seguiu o mesmo padrão. E conforme os ouvintes escutavam o Hey Ya repetidas vezes, a música foi virando familiar. Uma vez que ela se tornara popular, a WIOQ estava tocando Hey Ya até 15 vezes por dia. Os hábitos de audição das pessoas haviam mudado de um modo que elas passaram a esperar, ou até ansiar, por Hey Ya. Um hábito de Hey Ya surgiu. A música viria a ganhar um Grammy, vender mais de 5,5 milhões de álbuns e render milhões de dólares para as estações de rádio. Abre aspas. Este álbum consolidou o Outkast no panteão dos superstars. Fecha aspas, me disse Bartels, o executivo de divulgação. Abre aspas. Foi isso que os apresentou às audiências de fora do hip hop. Hoje é uma satisfação muito grande quando um novo artista toca seu single para mim e diz: esse vai ser o próximo Hey Ya. Fecha aspas. Depois que Andrew Paul criou sua máquina de previsão de gravidez, depois que ele identificou centenas de milhares de consumidoras que provavelmente estavam grávidas, depois que alguém observou que algumas, na verdade, a maioria dessas mulheres talvez ficassem meio incomodadas se recebessem uma propaganda deixando óbvio que a Target estava ciente de seu estado reprodutivo, todo mundo decidiu dar um passo atrás e ponderar as opções. O departamento de marketing achou que talvez fosse sensato realizar alguns pequenos experimentos antes de lançar uma campanha nacional. Eles tinham a possibilidade de enviar mala direta criada especialmente para pequenos grupos de clientes. Por isso, escolheram aleatoriamente algumas mulheres da lista de gravidez de Paul e começaram a testar combinações de anúncios para ver como as consumidoras reagiam. Abre aspas. Temos a capacidade de mandar para cada cliente um livreto de anúncios, especificamente projetado para ele, que diz, abre aspas, eis aqui todas as coisas que você comprou na semana passada e um cupom para elas. Fecha aspas. Fecha aspas, me disse um executivo da Target com conhecimento em primeira mão do previsor de gravidez de Paul.
Abre aspas. Fazemos isso com produtos alimentícios o tempo todo. Com os produtos para grávidas, no entanto, descobrimos que algumas mulheres reagem mal. Então, começamos a misturar este monte de anúncios de coisas que sabíamos que uma mulher grávida nunca compraria, para que os anúncios de coisas para bebê parecessem aleatórios. Colocávamos um anúncio de cortador de grama ao lado de um anúncio de fraldas. Punhamos um cupom para taças de vinho ao lado de uma para roupa infantil. Assim, parecia que todos os produtos eram escolhidos ao acaso. E descobrimos que, contanto que uma grávida ache que não foi espionada, ela vai usar os cupons. Ela simplesmente assume que todas as outras pessoas do quarteirão receberam as mesmas propagandas de fraldas e berços. Contanto que não assustemos a consumidora, isso funciona. Fecha aspas. A resposta para a pergunta da Target e de Paul, como fazer propaganda para uma mulher grávida sem revelar que você sabe que ela está grávida, era essencialmente a mesma que os DJs usaram para deixar os ouvintes ligados em Hey Ya. A Target começou a ensanduichar os cupons para fraldas entre produtos não relacionados à gravidez, que faziam os anúncios parecerem anônimos, familiares, confortáveis. Eles camuflaram o que sabiam. Em pouco tempo, as vendas da seção, abre aspas, mamãe e bebê, fecha aspas, da Target dispararam. A empresa não separa os números de vendas por departamento específico, mas entre 2002, quando Paul foi contratado, e 2009, o faturamento da Target cresceu de 44 bilhões para 65 bilhões de dólares. Em 2005, o presidente da empresa, Greg Steinhafel, gabou-se para uma sala cheia de investidores do, abre aspas, foco acentuado da empresa em produtos e categorias com apelo para segmentos específicos de visitantes, tais como mamãe e bebê. Conforme nossas ferramentas de base de dados ficam cada vez mais sofisticadas, o Target Mail adquiriu importância própria como uma ferramenta útil para promover valor e conveniência para segmentos específicos de visitantes, tais como novas mães ou adolescentes. Fecha aspas, ele disse. Abre aspas. Por exemplo, o Target Baby é capaz de acompanhar estágios de vida, desde os cuidados pré-natais até assentos para automóveis e carrinhos de bebê. Em 2004, o programa de mala direta do Target Baby gerou aumentos consideráveis nas visitas à loja e vendas. Fecha aspas. Seja vendendo uma nova música, uma nova comida ou um novo berço, a lição é a mesma. Se você veste alguma coisa nova em hábitos antigos, fica mais fácil para o público aceitá-la. 4. A utilidade desta lição não se restringe a grandes corporações, órgãos do governo ou empresas de rádio tentando manipular nossos gostos. Estas mesmas descobertas podem ser usadas para mudar o modo como vivemos. Em 2000, por exemplo, 2 estatísticos foram contratados pela ACM, uma das maiores organizações sem fins lucrativos do país, para usar os poderes da clarividência baseada em dados para fazer do mundo um lugar mais saudável. A ACM possui mais de 2.600 filiais nos Estados Unidos, a maioria delas academias e centros comunitários. Há cerca de uma década, os diretores da instituição começaram a se preocupar com um modo de se manterem competitivos. Pediram ajuda a um cientista social e um matemático, Bill Lazarus e Diane Abbott. Os dois reuniram dados de mais de 150 mil pesquisas de satisfação da ACM que tinham sido coletados ao longo dos anos e começaram a procurar padrões. Naquele momento, a noção aceita entre os executivos da ACM era de que as pessoas queriam equipamentos esportivos chiques e instalações modernas, brilhando de novas. A ACM gastara milhões de dólares construindo salas de musculação e estúdios de yoga.
Quando as pesquisas foram analisadas, no entanto, revelou-se que, embora a atratividade das instalações e a disponibilidade do equipamento esportivo talvez tivessem levado as pessoas a se matricular no começo, o que as fazia continuar na academia era outra coisa. A retenção, diziam os dados, era motivada por fatores emocionais, tais como se os funcionários sabiam os nomes dos membros ou diziam oi quando eles entravam. Na verdade, as pessoas muitas vezes vão à academia procurando um contato humano e não uma esteira ergométrica. Se um membro fazia um amigo na ACM, era muito mais provável que ele aparecesse para sessões de treino. Ou seja, as pessoas que se matriculam na ACM têm certos hábitos sociais. Se a ACM satisfazia esses hábitos, os membros ficavam felizes. Por isso, se a ACM queria incentivar as pessoas a fazer exercícios, precisava aproveitar padrões que já existiam e ensinar os funcionários a lembrar os nomes dos frequentadores. É uma variante da lição aprendida pela Target e pelos DJs de rádio. Para vender um novo hábito, neste caso, os exercícios, é preciso embrulhá-lo em algo que as pessoas já conhecem e apreciam, tal como o instinto de ir a lugares onde é fácil fazer amigos. Abre aspas. Estamos decifrando o código de como manter as pessoas na academia. Fecha aspas, me disse Lazarus. Abre aspas. As pessoas querem frequentar lugares que satisfaçam suas necessidades sociais. Fazer com que as pessoas se exercitem em grupos torna mais provável que elas continuem treinando. É possível mudar a saúde do país assim. Fecha aspas. Num futuro próximo, dizem os experts em análise previsiva, as empresas poderão conhecer nossos gostos e prever nossos hábitos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. No entanto, saber que alguém talvez prefira uma certa marca de manteiga de amendoim não é suficiente para levá-lo a agir com base nessa preferência. Para comercializar um novo hábito, seja ele um alimento ou um exercício aeróbico, é preciso entender como fazer com que o novo pareça familiar. Da última vez em que falei com Andrew Paul, mencionei que minha mulher estava grávida de 7 meses, esperando o nosso segundo filho. Paul também tem filhos e, portanto, conversamos um pouco sobre crianças. Minha mulher e eu compramos na Target de vez em quando, eu disse, e cerca de 1 ano antes, tínhamos dado nosso endereço para a empresa para que pudéssemos começar a receber cupons pelo correio. Recentemente, com o avanço da gravidez da minha mulher, eu vinha notando um sutil aumento no número de anúncios de fraldas, loções e roupas de bebê que chegavam na nossa casa. Eu disse a ele que planejava usar alguns desses cupons naquele mesmo fim de semana. Também estava pensando em comprar um berço e umas cortinas para o berçário e talvez alguns brinquedos do Bob the Builder para o meu filho maior. Era muito conveniente que a Target estivesse me mandando exatamente os cupons certos para aquilo que eu precisava comprar. Abre aspas. Espere só até o bebê chegar. Fecha aspas, disse Paul. Abre aspas. Vamos lhe mandar cupons para coisas que você quer antes que você sequer saiba que quer essas coisas. Fecha aspas. Pasta 3. Faixa 1. Parte 3. Os hábitos de sociedades. 8. A Saddleback Church e o boicote aos ônibus de Montgomery. Como os movimentos acontecem. 1. O ônibus Cleveland Avenue das 6 da tarde encostou no meio-fio e a pequena mulher afro-americana de 42 anos, de óculos sem aro e casaco marrom austero, subiu no veículo, pôs a mão na bolsa e jogou uma moeda de 10 centavos na bandeja para pagar a passagem. Era uma quinta-feira, 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama, e ela acabara de cumprir um longo expediente na Montgomery Fair, a loja de departamentos em que trabalhava como costureira. O ônibus estava lotado e, por lei, as primeiras 4 fileiras de assentos eram reservadas para passageiros brancos. A área na qual os negros tinham permissão de sentar, no fundo, já estava cheia e, por isso, a mulher, Rosa Parks, sentou-se numa fileira do meio, bem atrás da seção dos brancos, onde passageiros de qualquer raça podiam ocupar os assentos.
Conforme o ônibus continuou seu trajeto, mais pessoas embarcaram. Em pouco tempo, todas as fileiras estavam cheias e algumas pessoas, incluindo um passageiro branco, estavam em pé no corredor, segurando-se numa barra. O motorista do ônibus, James F. Blake, vendo o homem branco em pé, gritou para que os passageiros negros na área em que Parks estava liberassem os assentos, mas ninguém se mexeu. Havia barulho dentro do ônibus. Eles talvez não tivessem ouvido. Blake encostou o veículo num ponto em frente ao Empire Theatre, na Montgomery Street, e andou até lá atrás. Abre aspas. Melhor vocês facilitarem as coisas e liberarem esses assentos. Fecha aspas, ele disse. 3 dos passageiros negros se levantaram e foram para o fundo, porém Parks não saiu do lugar. Disse ao motorista que não estava na seção dos brancos e, além disso, só havia um único passageiro branco em pé. Abre aspas. Se você não levantar, fecha aspas, disse Blake. Abre aspas. Vou chamar a polícia e mandar prender você. Fecha aspas. Abre aspas. Pode fazer isso. Fecha aspas, disse Parks. O motorista saiu e achou 2 policiais. Abre aspas. Por que você não levanta? Fecha aspas, um deles perguntou a Parks depois que eles subiram no ônibus. Abre aspas. Por que vocês nos tratam assim? Fecha aspas, ela disse. Abre aspas. Não sei, fecha aspas, respondeu o policial. Abre aspas. Mas a lei é a lei e você está presa. Fecha aspas. Naquele momento, embora ninguém naquele ônibus soubesse disso, o movimento pelos direitos civis deu uma guinada. Essa pequena recusa foi a primeira de uma série de ações que transformaram a batalha das relações raciais, antes uma luta travada por ativistas em tribunais e assembleias legislativas, num embate cuja força viria de comunidades inteiras e de protestos em massa. Ao longo do ano seguinte, a população negra de Montgomery iria erguer-se e boicotar os ônibus da cidade, terminando seu protesto apenas quando a lei de segregação de raças nos transportes públicos fosse revogada. O boicote aleijaria financeiramente a empresa de ônibus, atrairia dezenas de milhares de protestantes para manifestações, apresentaria ao país um jovem líder carismático chamado Martin Luther King Jr. e deflagraria um movimento que se propagaria para Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham e, por fim, para o Congresso. Parks se tornaria uma heroína, agraciada com a Medalha Presidencial da Liberdade e um brilhante exemplo de como um único ato de desafio pode mudar o mundo. Mas isso é só parte da história. Rosa Parks e o boicote aos ônibus de Montgomery tornaram-se o epicentro da campanha pelos direitos civis, não só devido a um ato individual de desafio, mas também a padrões sociais. As experiências de Parks são uma lição sobre o poder dos hábitos sociais, os comportamentos que ocorrem, sem pensar, entre dezenas, centenas ou milhares de pessoas, que muitas vezes são difíceis de enxergar quando surgem, mas que contêm um poder capaz de mudar o mundo. São os hábitos sociais que enchem as ruas de manifestantes, que talvez não se conheçam, que talvez estejam marchando por motivos diferentes, mas que estão todos avançando na mesma direção. É por causa dos hábitos sociais que algumas iniciativas se tornam movimentos que mudam o mundo, enquanto outras não conseguem vingar. E motivo de os hábitos sociais terem tanta influência é porque, na raiz de muitos movimentos, sejam eles revoluções em grande escala ou simples flutuações nas igrejas que as pessoas frequentam, há um processo em 3 estágios que historiadores e sociólogos dizem que sempre reaparece. Um movimento começa devido aos hábitos sociais de amizade e aos laços fortes entre conhecidos próximos. Ele cresce devido aos hábitos de uma comunidade e aos laços fracos que unem vizinhanças e clãs. E ele perdura porque os líderes de um movimento dão aos participantes novos hábitos que criam um novo senso de identidade e um sentimento de propriedade.
Geralmente, apenas quando todas as três partes desse processo são preenchidas é que um movimento pode se tornar autopropulsor e atingir uma massa crítica. Há outras receitas para a mudança social bem-sucedida e centenas de detalhes que diferem entre uma época e outra e entre uma luta e outra. Mas entender como os hábitos sociais funcionam pode ajudar a explicar por que Rosa Parks e a cidade de Montgomery tornaram-se catalisadores de uma cruzada pelos direitos civis. Não era inevitável que o ato de rebeldia de Parks naquele dia de inverno resultasse em qualquer outra coisa além de sua prisão. Então os hábitos intervieram e algo incrível aconteceu. Rosa Parks não foi a primeira passageira negra a ser encarcerada por infringir as leis de segregação dos ônibus de Montgomery. Não foi nem a primeira naquele ano. Em 1946, Genevieve Johnson tinha sido presa por retrucar com um motorista de ônibus de Montgomery sobre os assentos. Em 1949, Viola White, Kate Wingfield e duas crianças negras foram presas por sentarem na seção dos brancos e recusarem-se a mudar de lugar. Nesse mesmo ano, dois adolescentes negros de Nova Jersey, abre parênteses, onde os ônibus eram integrados, fecha parênteses, que estavam ali de visita, foram detidos e encarcerados após infringir a lei, sentando-se ao lado de um homem e um menino brancos. Em 1952, um policial de Montgomery matou com um tiro um homem negro quando este discutiu com um motorista de ônibus. Em 1955, meses antes de Parks ser levada para a prisão, Claudette Colvin e Mary Louise Smith foram presas em incidentes diferentes por se recusarem a dar lugar a passageiros brancos. No entanto, nenhuma dessas prisões resultou em boicotes ou protestos. Abre aspas, não havia muitos ativistas de verdade em Montgomery na época, fecha aspas, me disse Taylor Branch, historiador de direitos civis, vencedor do prêmio Pulitzer. Abre aspas, as pessoas não organizavam protestos nem marchas. O ativismo era algo que acontecia em tribunais, não era algo que pessoas comuns fizessem. Fecha aspas. Por exemplo, quando o jovem Martin Luther King Jr. chegou a Montgomery em 1954, um ano antes da prisão de Parks, ele descobriu que a maioria dos negros da cidade aceitava a segregação, abre aspas, sem nenhum protesto aparente. Não só eles pareciam resignados à segregação em si, também aceitavam os maus tratos e humilhações que vinham junto com ela. Fecha aspas. Então, por que, quando Parks foi presa, as coisas mudaram? Uma explicação é que o clima político estava mudando. No ano anterior, a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha pronunciado o veredito do caso Brown versus Conselho de Educação, decretando que a segregação era ilegal dentro de escolas públicas. 6 meses antes da prisão de Parks, a corte tinha promulgado o que viria a ser conhecido como Brown II, uma decisão ordenando que a integração das escolas deveria avançar, abre aspas, numa velocidade deliberada, fecha aspas. Havia em todo o país uma forte noção de que a mudança estava no ar. Mas isso não é suficiente para explicar por que Montgomery se tornou o epicentro da luta pelos direitos civis. Claudette Colvin e Mary Louise Smith tinham sido presas logo depois do caso Brown versus o Conselho, e, no entanto, isso não deflagrou um protesto. O caso Brown, para muitos moradores de Montgomery, era uma abstração vinda de um tribunal distante e não estava claro como ou se seu impacto seria sentido localmente. Montgomery não era Atlanta ou Austin, ou uma das outras cidades onde o progresso parecia possível. Abre aspas, Montgomery era um lugar bem cruel, fecha aspas, disse Branch. Abre aspas, o racismo estava bem assentado ali, fecha aspas. Quando Parks foi presa, no entanto, isso deflagrou algo incomum dentro da cidade. Rosa Parks, diferente de outras pessoas que tinham sido encarceradas por violar a lei da segregação nos ônibus, era profundamente respeitada e inserida em sua comunidade.
Portanto, quando foi presa, isso pôs em movimento uma série de hábitos locais, os hábitos de amizade, que incitaram um protesto inicial. A participação de Parks em dezenas de redes sociais em toda a cidade de Montgomery permitiu que seus amigos empreendessem uma reação antes que a apatia normal da comunidade pudesse se instalar. A vida civil de Montgomery, na época, era dominada por centenas de pequenos grupos que formavam o tecido social da cidade. O catálogo de organizações civis e sociais da cidade era quase tão grosso quanto a lista telefônica. Ao que parecia, todo adulto, em especial todo adulto negro, pertencia a algum tipo de clube, igreja, grupo social, centro comunitário ou organização de bairro, e muitas vezes a mais de um. E dentro dessas redes sociais, Rosa Parks era especialmente conhecida e estimada. Abre aspas, Rosa Parks era uma dessas raras pessoas sobre quem todos concordavam que dava mais do que recebia. Fecha aspas, Brent escreveu em sua história do movimento pelos direitos civis, Parting the Waters, abre colchete, dividindo as águas, fecha colchetes, abre aspas, seu caráter representava um dos picos isolados no gráfico da natureza humana, compensando uma dezena ou mais de sociopatas, fecha aspas. As muitas amizades e afiliações de Parks atravessavam as fronteiras raciais e econômicas da cidade. Ela era secretária da divisão local do NAACP, frequentava a igreja metodista e ajudava a supervisionar uma organização de jovens na igreja luterana perto de sua casa. Nota de rodapé. NAACP. National Association for the Advancement of Colored People, ou Associação Nacional pelo Progresso das Pessoas Negras. Abre parênteses, nota do tradutor. Fecha parênteses, fim da nota. Passava alguns fins de semana fazendo trabalho voluntário num abrigo, outros num clube de botânica, e nas noites de quarta-feira, muitas vezes juntava-se a um grupo de mulheres que tricotavam cobertores para um hospital local. Fazia serviços voluntários de costureira para famílias pobres e oferecia alterações de vestido de última hora para debutantes brancas ricas. Na verdade, ela era tão profundamente inserida na comunidade que seu marido reclamava que ela comia mais em jantares comunitários do que em casa. De modo geral, dizem os sociólogos, a maioria de nós tem amigos que são parecidos conosco. Talvez tenhamos uns poucos conhecidos próximos que são mais ricos, uns poucos que são mais pobres e uns poucos de raças diferentes. Mas, no total, nossos relacionamentos mais profundos tendem a ser com pessoas de aparência semelhante à nossa, que ganham mais ou menos o mesmo que nós e vêm de contextos similares. Os amigos de Parks, no entanto, espalhavam-se pelas hierarquias sociais e econômicas de Montgomery. Ela tinha o que os sociólogos chamam de, abre aspas, laços fortes, fecha aspas, relacionamentos em primeira mão, com dezenas de grupos de toda a cidade que geralmente não entravam em contato uns com os outros. Abre aspas, isso foi absolutamente crucial, fecha aspas, disse Branch. Abre aspas, Rosa Parks transcendia as estratificações sociais da comunidade negra e de Montgomery como um todo. Ela era amiga de lavradores e de professores universitários. Fecha aspas. E o poder dessas amizades tornou-se visível assim que Parks foi parar na cadeia. Rosa Parks telefonou da delegacia para a casa dos pais. Ela estava em pânico e sua mãe, que não tinha ideia do que fazer, começou a folhear um catálogo mental dos amigos de Parks, tentando pensar em alguém que talvez pudesse ajudar. A mãe ligou para a mulher de E.D. Nixon, o antigo diretor da NAACP de Montgomery, que por sua vez ligou para seu marido e lhe disse que Parks precisava ser libertada sob fiança. Ele imediatamente concordou em ajudar e telefonou para um proeminente advogado branco chamado Clifford Durr, que conhecia Parks porque ela fizera bainha de vestidos para suas 3 filhas. Nixon e Durr foram até a prisão, pagaram a fiança de Parks e a levaram para casa.
Eles vinham procurando o caso perfeito para desafiar as leis de segregação dos ônibus de Montgomery e, sentindo uma oportunidade, perguntaram a Parks se ela estaria disposta a deixar que eles contestassem sua prisão judicialmente. O marido de Parks foi contra a ideia. Abre aspas, os brancos vão te matar, Rosa. Fecha aspas, ele disse a ela. Mas Parks passara anos trabalhando com Nixon na NAACP, frequentar a casa de Dur e ajudar as suas filhas a se preparar para bailes de debutantes. Seus amigos agora estavam lhe pedindo um favor. Abre aspas. Se vocês acham que isso vai significar alguma coisa para Montgomery e fazer algum bem, fecha aspas, ela disse a eles. Abre aspas. Fico feliz em colaborar. Fecha aspas. Naquela noite, umas poucas horas após ela ser detida, a notícia da prisão de Parks começou a se espalhar pela comunidade negra. Joanne Robinson, presidente de um poderoso grupo político de professores e amiga de Parks de diversas organizações, ficou sabendo do ocorrido, assim como muitos dos professores do grupo de Robinson e muitos dos pais de seus alunos. Por volta da meia-noite, Robinson convocou uma reunião extraordinária e sugeriu que todos boicotassem os ônibus da cidade na segunda-feira, dali a 4 dias, quando Parks deveria comparecer ao tribunal. Depois disso, Robinson entrou discretamente na sala do mimeógrafo de seu escritório e fez cópias de um panfleto. Abre aspas. Outra mulher negra foi detida e jogada na cadeia por se recusar a levantar de seu assento no ônibus para que uma pessoa branca sentasse. Fecha aspas, dizia o panfleto. Abre aspas. O caso dessa mulher será julgado na segunda-feira. Estamos, portanto, pedindo que todos os negros deixem de pegar ônibus na segunda-feira, em protesto contra a prisão e o julgamento. Fecha aspas. Logo na manhã seguinte, Robinson deu pilhas dos panfletos a alguns professores e pediu que eles os distribuíssem aos pais e colegas. Menos de 24 horas após Parks ser detida, a notícia de sua prisão e do boicote já se espalhara para algumas das comunidades mais influentes da cidade. A NAACP local, um grande grupo político, uma série de professores negros e os pais de seus alunos. Muitas das pessoas que receberam um panfleto conheciam Rosa Parks pessoalmente. Tinham sentado ao lado dela na igreja ou numa reunião de voluntários e a consideravam uma amiga. Há um instinto natural embutido na amizade, uma simpatia que nos torna dispostos a lutar por alguém de quem gostamos, quando esse alguém é tratado injustamente. Estudos mostram que as pessoas não têm dificuldade de ignorar ofensas feitas a estranhos. Porém, quando um amigo é insultado, nosso senso de revolta é suficiente para superar a inércia que geralmente dificulta a organização de protestos. Quando os amigos de Parks ficaram sabendo de sua prisão e do boicote, os hábitos sociais de amizade, a inclinação natural de ajudar alguém que respeitamos, entraram em ação. O primeiro movimento em massa da era moderna dos direitos civis poderia ter sido deflagrado por inúmeras prisões anteriores. Mas ele começou com Rosa Parks, porque ela possuía um grupo grande, diversificado e conectado de amigos, que, quando ela foi presa, reagiram como os amigos naturalmente reagem, seguindo os hábitos sociais de amizade e concordando em demonstrar seu apoio. Ainda assim, muitos esperavam que o protesto não seria nada mais que um evento de um único dia. Pequenos protestos surgem todo dia no mundo inteiro e quase todos esmorecem rapidamente. Ninguém tem amigos suficientes para mudar o mundo. E é por isso que o segundo aspecto dos hábitos sociais dos movimentos é tão importante. O boicote aos ônibus de Montgomery tornou-se uma ação disseminada na sociedade porque um senso de obrigação que mantinha a comunidade negra unida foi ativado logo após os amigos de Parks começarem a espalhar a notícia. Pessoas que mal conheciam Rosa Parks decidiram participar devido à pura pressão social dos conhecidos, uma influência conhecida como, abre aspas, o poder dos laços fracos, fecha aspas, que tornava difícil deixar de colaborar. 2.
Imagine por um momento que você é um executivo de médio escalão já estabelecido numa empresa próspera. Você é bem-sucedido e prestigiado. Passou anos construindo uma reputação dentro da sua empresa e cultivando uma rede de amigos que você pode acionar para obter clientes, conselhos e fofocas do ramo. Você faz parte de uma igreja, uma academia e um country club, bem como da divisão local da Associação de Ex-Alunos da sua faculdade. Você é respeitado e muitas vezes convidado a participar de diversos comitês. Quando as pessoas dentro da sua comunidade ficam sabendo de uma oportunidade de negócios, muitas vezes a encaminham para você. Agora, imagine que você recebe um telefonema. É um executivo de médio escalão de outra empresa procurando um novo emprego. Ele pergunta se você pode ajudá-lo fazendo uma recomendação para o seu chefe. Se a pessoa no telefone é um completo desconhecido, a decisão é fácil. Por que arriscar sua reputação dentro da empresa ajudando alguém que você não conhece? Por outro lado, se a pessoa no telefone é um amigo próximo, a escolha também é fácil. É claro que você pode ajudar. É isso que os amigos fazem. Porém, e se a pessoa no telefone não for nem um grande amigo, nem um estranho, mas sim algo intermediário? E se vocês têm amigos em comum, mas não se conhecem muito bem? Você apoia a pessoa quando seu chefe pergunta se ela vale uma entrevista? Em outras palavras, até que ponto você está disposto a empenhar sua própria reputação e energia para ajudar o amigo de um amigo a arranjar um emprego? No fim dos anos 1960, um doutorando de Harvard chamado Mark Granovetter propôs-se a responder essa pergunta estudando como 282 homens tinham achado seu emprego atual. Ele rastreou como esses homens haviam ficado sabendo das vagas abertas, para quem eles tinham ligado pedindo indicações, os métodos que tinham usado para conseguir entrevistas e, o mais importante, quem havia fornecido ajuda. Como esperado, ele descobriu que quando as pessoas em busca de emprego abordavam estranhos para pedir assistência, elas eram rejeitadas. Quando recorriam a amigos, a ajuda era fornecida. O mais surpreendente, no entanto, era a frequência com que as pessoas em busca de empregos também recebiam ajuda de conhecidos casuais, amigos de amigos, pessoas que não eram nem estranhos nem amigos próximos. Granovetter chamou essas conexões de, abre aspas, laços fracos, fecha aspas, pois elas representavam os elos que ligam pessoas que têm conhecidos em comum, que participam simultaneamente de redes sociais, mas que não estão diretamente ligadas pelos laços fortes da amizade em si. Granovetter descobriu que, na verdade, para conseguir um emprego, os conhecidos por laços fracos eram muitas vezes mais importantes que os amigos com laços fortes, pois os laços fracos nos dão acesso a redes sociais às quais, de outro modo, nós não pertencemos. Muitas das pessoas que Granovetter estudou tinham ficado sabendo de novas oportunidades de emprego através de laços fracos e não de amigos próximos. O que faz sentido, pois falamos com nossos amigos mais próximos o tempo todo, ou trabalhamos ao lado deles, ou lemos os mesmos blogs. Quando eles ficam sabendo de uma nova oportunidade, nós provavelmente já estamos sabendo também. Por outro lado, nossos conhecidos por laços fracos, as pessoas com quem esbarramos a cada 6 meses, são aqueles que nos falam de empregos dos quais, de outro modo, nunca ficaríamos sabendo. Quando os sociólogos investigaram como as opiniões se espalham pelas comunidades, como as fofocas se alastram ou os movimentos políticos têm início, eles descobriram um padrão comum. Nossos conhecidos por laços fracos muitas vezes são tão influentes quanto, se não mais que, nossos amigos com laços estreitos. Como escreveu Granovetter, abre aspas, indivíduos com poucos laços fracos serão privados de informações de partes distantes do sistema social e ficarão confinados às notícias e visões localizadas de seus amigos próximos.
Essa privação não só irá isolá-los das ideias e modas mais recentes, como também pode colocá-los numa posição desvantajosa no mercado de trabalho, onde a ascensão talvez dependa, abre parênteses, reticências, fecha parênteses, de ficar sabendo de vagas apropriadas no momento certo. Abre aspas. Além disso, tais indivíduos podem ter dificuldade de se organizar ou se integrar a movimentos políticos de qualquer espécie. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Embora membros de um ou dois pequenos grupos possam ser recrutados de forma eficiente, o problema é que, sem os laços fracos, qualquer impulso gerado dessa maneira não se espalha para além do grupo. Consequentemente, a maior parte da população continuará intacta. O poder dos laços fracos ajuda a explicar como um protesto pode se expandir de um grupo de amigos para um vasto movimento social. É difícil convencer milhares de pessoas a buscar o mesmo objetivo, principalmente quando essa busca implica dificuldades reais, tais como ir a pé para o trabalho em vez de pegar o ônibus, ou ser encarcerado, ou mesmo deixar de tomar uma xícara de café de manhã porque a empresa que o vende não apoia a produção orgânica. A maioria das pessoas não se importa o bastante com o mais recente ultraje a ponto de abrir mão de seu meio de transporte ou de sua cafeína, a não ser que tenha sido um amigo próximo que foi insultado ou preso. Por isso, há uma ferramenta com a qual os ativistas vêm contando há muito tempo para fomentar protestos, mesmo quando um grupo de pessoas não quer necessariamente participar. É uma forma de persuasão que tem sido notavelmente eficaz há centenas de anos. É o senso de obrigação que as vizinhanças ou comunidades colocam sobre si mesmas. Em outras palavras, a pressão social. A pressão social e os hábitos sociais que incentivam pessoas a se conformarem às expectativas de um grupo é difícil de descrever, pois muitas vezes diferem em forma e expressão de uma pessoa para outra. Esses hábitos sociais não são tanto um único padrão consistente, mas sim dezenas de hábitos individuais que acabam fazendo com que todos se movam na mesma direção. Os hábitos da pressão social, no entanto, têm algo em comum. Eles, muitas vezes, se espalham através dos laços fracos e ganham sua autoridade através de expectativas comunitárias. Se você ignora as obrigações sociais da sua vizinhança, se despreza os padrões esperados da sua comunidade, você corre o risco de perder sua posição social. Põe em perigo seu acesso a muitos dos benefícios sociais que obteve ao entrar para o Country Club, a associação de ex-alunos ou a igreja. Em outras palavras, se você não dá uma mãozinha para o cara que ligou procurando um emprego, ele talvez reclame para o parceiro de tênis dele, que talvez mencione essa queixa no vestiário para alguém que você estava tentando atrair como cliente, que agora está menos propenso a retornar sua ligação porque você tem a reputação de pessoa que não colabora. Num playground, a pressão social é perigosa. Na vida adulta, é assim que os negócios são feitos e as comunidades organizam a si mesmas. Essa pressão social, por si só, não é suficiente para sustentar um movimento. Mas, quando os laços fortes de amizade e os laços fracos da pressão social se fundem, eles criam um impulso incrível. É nesse momento que a mudança social disseminada pode começar. Para ver como a combinação de laços fortes e fracos pode impulsionar um movimento, vamos avançar o filme até 9 anos depois da prisão de Rosa Parks, quando centenas de jovens se expuseram voluntariamente a riscos de vida em nome da cruzada pelos direitos civis. Em 1964, estudantes de todo o país, muitos deles alunos brancos de Harvard, Yale e outras universidades do Norte, se inscreveram em algo chamado Mississippi Summer Project. Era um programa de 10 semanas com o objetivo de registrar eleitores negros no Sul. O projeto veio a ser conhecido como Freedom Summer, e muitos dos que se inscreveram estavam cientes de que seria perigoso. Nos meses anteriores ao início do programa, os jornais e as revistas estavam cheios de artigos prevendo violência.
Abre parênteses, o que tragicamente provou ser verdade quando, logo uma semana depois que o programa começou, justiceiros brancos mataram 3 voluntários perto de Longdale, Mississippi. Fecha parênteses. A ameaça de agressões impediu que muitos estudantes participassem do Mississippi Summer Project, mesmo depois que eles já tinham se inscrito. Mais de 1.000 candidatos foram aceitos no Freedom Summer, mas quando chegou a hora de partir para o Sul em junho, mais de 300 dos convidados a participar decidiram ficar em casa. Nos anos 1980, um sociólogo da Universidade do Arizona chamado Doug McAdam começou a se perguntar se era possível descobrir por que algumas pessoas tinham participado do Freedom Summer e outras tinham desistido. Ele começou lendo 720 das inscrições que os estudantes tinham enviado décadas antes. Cada uma possuía 5 páginas de comprimento. Perguntava-se aos inscritos sobre seu histórico de vida, por que eles queriam ir ao Mississippi e que experiência eles tinham com o registro de eleitores. Pedia-se que fornecessem uma lista de pessoas que os organizadores deveriam contatar caso eles fossem presos. Houve ensaios, referências e, para alguns, entrevistas. Candidatar-se ao programa não era uma tarefa simples. A hipótese inicial de McAdam era de que os estudantes que acabaram indo ao Mississippi provavelmente tinham motivações diferentes daqueles que ficaram em casa, o que explica a divergência na participação. Para testar sua ideia, ele dividiu os candidatos em 2 grupos. A primeira pilha eram pessoas que diziam que queriam ir ao Mississippi por motivos de, abre aspas, interesse próprio, fecha aspas, tais como para, abre aspas, me testar, fecha aspas, para, abre aspas, estar onde a ação está, fecha aspas, ou para, abre aspas, aprender sobre o modo de vida sulista, fecha aspas. O segundo grupo eram aqueles com motivos, abre aspas, voltados para os outros, fecha aspas, tais como para, abre aspas, melhorar as condições dos negros, fecha aspas, para, abre aspas, ajudar na realização completa da democracia, fecha aspas, ou para, abre aspas, demonstrar o poder da não violência como veículo para a mudança social, fecha aspas. Os autocentrados, segundo a hipótese de McAdam, estariam mais propensos a ficar em casa uma vez que se deram conta dos riscos do Freedom Summer. Os, abre aspas, voltados para os outros, fecha aspas, estariam mais propensos a entrar no ônibus. A hipótese estava errada. Os egoístas e os altruístas, de acordo com os dados, foram para o Sul em quantidades iguais. As diferenças de motivação não explicavam nenhuma distinção significativa entre participantes e desistentes, escreveu McAdam. Em seguida, McAdam comparou os custos da oportunidade para os participantes. Quem sabe aqueles que ficaram em casa tinham maridos ou namoradas que os detivessem de ir ao Mississippi? Talvez tivessem arranjado empregos e não podiam tirar uma folga de 2 meses sem salário? Outra vez, ele estava errado. Abre aspas, ser casado ou possuir um emprego em período integral, na verdade, aumentava as chances de o candidato ir ao Sul, fecha aspas, concluiu McAdam. Ele tinha uma última hipótese. Pedia-se que cada candidato listasse as organizações estudantis e políticas de que era membro e, pelo menos, 10 pessoas que ele queria manter informadas de suas atividades naquele verão. Por isso, McAdam pegou essas listas e as usou para mapear a rede social de cada candidato. Comparando as participações em clubes, ele conseguiu determinar quais candidatos tinham amigos que também se candidataram ao Freedom Summer. Ao terminar de fazer isso, ele finalmente tinha uma resposta de por que alguns estudantes foram ao Mississippi e outros ficaram em casa, por causa de hábitos sociais, ou, mais especificamente, devido ao poder de laços fortes e fracos agindo em conjunto. Os estudantes que participaram do Freedom Summer estavam envolvidos nos tipos de comunidade em que tanto seus amigos próximos quanto seus conhecidos casuais esperavam que eles entrassem no ônibus.
Aqueles que desistiram também estavam envolvidos em comunidades, porém de um tipo diferente. O tipo no qual as pressões e os hábitos sociais não os impeliam a ir ao Mississippi. Abre aspas. Imagine que você é um dos estudantes que se candidataram. Fecha aspas. McAdam me disse. Abre aspas. No dia em que se inscreveu no Freedom Summer, você preencheu o formulário junto com 5 de seus amigos mais próximos e vocês todos estavam se sentindo muito motivados. Agora, passaram-se 6 meses e o dia da partida está chegando. Todas as revistas estão prevendo violência no Mississippi. Você ligou para os seus pais e eles disseram para você ficar em casa. Seria estranho nesse ponto se você não estivesse tendo receios. Então, você está andando pelo campus e vê algumas pessoas do seu grupo de igreja e elas dizem, abre aspas, estamos coordenando as caronas. A que horas você quer que a gente te busque? Fecha aspas. Estas pessoas não são seus amigos mais próximos, mas você as vê em reuniões de clubes e na moradia estudantil e elas são importantes dentro da sua comunidade social. Todas sabem que você foi aceito para o Freedom Summer e que você disse que quer ir. Boa sorte se você quiser dar para trás a essa altura. Você teria uma enorme perda na sua posição social. Mesmo se estiver receoso, há consequências reais se você desistir. Você perderá o respeito de pessoas cujas opiniões importam para você. Fecha aspas. Quando McAdam examinou os candidatos com orientações religiosas, estudantes que mencionavam abre aspas, dever cristão de ajudar os necessitados, fecha aspas, como motivação para se candidatar, por exemplo, ele encontrou níveis mistos de participação. No entanto, entre os candidatos que mencionaram uma orientação religiosa e também pertenciam a uma organização religiosa, McAdam descobriu que todos eles, sem exceção, fizeram a viagem ao Mississippi. Uma vez que suas comunidades sabiam que eles tinham sido aceitos para o Freedom Summer, era impossível desistir. Por outro lado, pensemos nas redes sociais de candidatos que foram aceitos no programa, porém deixaram de ir ao Mississippi. Eles também estavam envolvidos em organizações no campus. Também pertenciam a clubes e se importavam com sua reputação dentro dessas comunidades. Porém, as organizações às quais eles pertenciam, o jornal e o grêmio estudantil, grupos acadêmicos e fraternidades, tinham expectativas diferentes. Dentro destas comunidades, alguém podia desistir do Freedom Summer e sofrer pouco ou nenhum declínio na hierarquia social prevalecente. Quando confrontados com a perspectiva de ser presos, abre parênteses, ou algo pior, fecha parênteses, no Mississippi, a maioria dos estudantes provavelmente teve receios. No entanto, alguns estavam envolvidos em comunidades nas quais os hábitos sociais, as expectativas de seus amigos e a pressão social de seus conhecidos instigavam a participação e, por isso, a despeito de suas hesitações, eles compraram uma passagem de ônibus. Outros, que também se importavam com os direitos civis, pertenciam a comunidades nas quais os hábitos sociais apontavam numa direção levemente diferente, por isso pensaram consigo mesmos: quem sabe é melhor eu ficar em casa? Na manhã seguinte, após ter pago a fiança para que Rosa Parks saísse da prisão, E.D. Nixon deu um telefonema para o novo pastor da Dexter Avenue Baptist Church, Martin Luther King Jr. Eram 5 e pouco da manhã, mas Nixon não disse olá nem perguntou se tinha acordado a filha de 2 anos de King quando o pastor atendeu. Ele simplesmente desembestou num relato da prisão de Parks, de como ela tinha sido arrastada até a cadeia por se recusar a ceder o assento, e os planos deles para lutar judicialmente pelo caso dela e boicotar os ônibus da cidade na segunda-feira. Na época, King tinha 26 anos de idade, morava em Montgomery havia apenas 1 ano e ainda estava tentando entender qual era seu papel dentro da comunidade.
Nixon estava pedindo o endosso de King, além da permissão de usar sua igreja para fazer uma reunião sobre o boicote naquela noite. King estava receoso de se envolver demais. Abre aspas, irmão Nixon, fecha aspas, ele disse, abre aspas, me deixe pensar a respeito e me ligue de volta, fecha aspas. Mas Nixon não parou por aí. Ele contatou um dos amigos mais próximos de King, um dos mais fortes dentre os laços fortes de King, chamado Ralph D. Albernett, e pediu que ele o ajudasse a convencer o jovem pastor a participar. Poucas horas depois, Nixon ligou para King de novo. Abre aspas, vou colaborar. Fecha aspas, King lhe disse. Abre aspas, fico feliz de ouvir você dizer isso. Fecha aspas, respondeu Nixon. Abre aspas, porque já falei com outras 18 pessoas e disse para elas se reunirem na sua igreja hoje à noite. Seria meio ruim fazer uma reunião ali sem você. Fecha aspas. King logo foi recrutado para atuar como presidente da organização que surgira para coordenar o boicote. No domingo, 3 dias após a prisão de Parks, os pastores negros da cidade, depois de falar com King e com outros membros da nova organização, explicaram para suas congregações que todas as igrejas de negros da cidade tinham concordado em fazer um protesto de um dia. A mensagem era clara: ficar olhando de fora seria constrangedor para qualquer congregado. Naquele mesmo dia, o jornal da cidade, o Advertiser, trazia um artigo sobre, abre aspas, uma reunião, abre aspas, ultra confidencial, fecha aspas, de negros de Montgomery que planejam um boicote aos ônibus da cidade na segunda-feira, fecha aspas. O repórter conseguira cópias de panfletos que mulheres brancas tinham recebido de suas empregadas domésticas. As partes negras da cidade estavam, abre aspas, cobertas de milhares de cópias, fecha aspas, dos panfletos, explicava o artigo, e previa-se que todos os cidadãos negros iam participar. Quando o artigo foi escrito, só os amigos de Parks, os pastores e os organizadores do boicote tinham se comprometido publicamente com o protesto. Mas depois que os moradores negros da cidade leram o jornal, eles assumiram, assim como os leitores brancos, que todos os outros já estavam participando. Muitos dos que estavam nos bancos de igreja ou lendo os jornais conheciam Rosa Parks pessoalmente e estavam dispostos a participar do boicote porque eram amigos dela. Outros não conheciam Parks, porém perceberam que a comunidade estava se unindo em prol da causa dela e que, se fossem vistos andando de ônibus na segunda-feira, isso pegaria mal. Abre aspas. Se você trabalha, fecha aspas, dizia um panfleto distribuído nas igrejas, abre aspas, pegue um táxi ou peça uma carona ou vá a pé, fecha aspas. Então todo mundo ouviu dizer que os líderes do boicote tinham convencido ou intimidado à força todos os motoristas de táxi negros a concordar em levar passageiros negros na segunda-feira por 10 centavos a viagem, o preço de uma passagem de ônibus. Os laços fracos da comunidade estavam aproximando todo mundo. Naquele ponto, ou você estava no boicote ou era contra ele. Na manhã da segunda-feira do boicote, King acordou antes de o sol nascer e tomou seu café. Sua mulher, Coretta, ficou sentada na janela da frente e esperou o primeiro ônibus passar. Ela gritou quando viu os faróis do ônibus da linha South Jackson, normalmente cheio de empregadas domésticas a caminho do trabalho, passando sem nenhum passageiro. O ônibus seguinte também estava vazio. E o seguinte também. King pegou seu carro e começou a dirigir pela cidade, conferindo outros itinerários. Em 1 hora, ele contou 8 passageiros negros. Uma semana antes, teria visto centenas. Abre aspas. Eu fiquei extasiado. Fecha aspas. Ele escreveu depois. Abre aspas. Um milagre tinha acontecido. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Viram-se homens indo trabalhar montados em mulas e havia mais de uma carroça puxada por cavalos percorrendo as ruas de Montgomery.
Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Espectadores tinham se juntado nos pontos de ônibus para ver o que estava acontecendo. No começo ficaram quietos, mas conforme o dia foi passando, eles começaram a comemorar os ônibus vazios, dar risadas e fazer piadas. Ouviam-se jovens barulhentos fazendo um coro de, abre aspas, hoje não tem passageiros, fecha aspas, fecha aspas. Naquela tarde, num tribunal da Church Street, Rosa Parks foi condenada por violar as leis estaduais de segregação. Havia mais de 500 negros apinhados nos corredores e parados na frente do prédio, aguardando o veredito. O boicote e a concentração improvisada no tribunal foram o evento de ativismo político negro mais significativo da história de Montgomery, e tudo aquilo se armara em 5 dias. O movimento começara entre os amigos próximos de Parks, mas ganhou força, como King e outros participantes disseram depois, devido a um senso de obrigação entre a comunidade. Os hábitos sociais dos laços fracos. A comunidade foi pressionada a manter-se unida pelo medo de que qualquer pessoa que não participasse não seria mais digna de amizade. Há muitas pessoas que teriam participado do boicote mesmo sem este incentivo. King, os taxistas e as congregações talvez tivessem feito as mesmas escolhas sem a influência dos laços fortes e fracos. Porém, dezenas de milhares de pessoas da cidade inteira não teriam decidido deixar de pegar ônibus sem o incentivo dos hábitos sociais. Abre aspas. A comunidade negra, antes dormente e resignada, agora estava totalmente desperta. Fecha aspas. King escreveu depois. Estes hábitos sociais, no entanto, não eram fortes o bastante por si sós para estender um boicote de um único dia num movimento de um ano inteiro. Dentro de poucas semanas, King estaria abertamente receoso de que a perseverança das pessoas estava enfraquecendo, que, abre aspas, a capacidade da comunidade negra de continuar lutando, fecha aspas, estava em xeque. E então estes receios se dissipariam. King, como milhares de outros líderes de movimento, transferiria o comando da luta de suas próprias mãos para os ombros de seus seguidores, em grande parte conferindo-lhes novos hábitos. Ele ativaria a terceira parte da fórmula do movimento e o boicote se formaria numa força autopropulsora. 3. No verão de 1979, um jovem seminarista branco que tinha 1 ano de idade quando Rosa Parks foi presa e estava atualmente focado, acima de tudo, num jeito de sustentar sua família em expansão, pregou um mapa na parede de sua casa no Texas e começou a desenhar círculos em volta de grandes cidades dos Estados Unidos, de Seattle a Miami. Rick Warren era um pastor batista com uma mulher grávida e menos de $2.000 no banco. Ele queria fundar uma nova congregação entre pessoas que ainda não frequentavam a igreja, mas não fazia ideia de onde ela deveria ser situada. Abre aspas, pensei em ir para algum lugar onde todos os meus amigos seminaristas não queriam ir. Fecha aspas, ele me disse. Ele passou o verão em bibliotecas estudando registros de censo, listas telefônicas, artigos de jornais e mapas. Sua mulher estava no 9º mês de gravidez e, por isso, a cada poucas horas, Warren dava uma corrida até um telefone público, ligava para casa para conferir se ela ainda não tinha entrado em trabalho de parto e depois voltava para as pilhas de livros. Uma tarde, Warren se deparou com uma descrição de um lugar chamado Saddleback Valley, em Orange County, Califórnia. O livro que Warren estava lendo dizia que a região de mais rápido crescimento no condado, de mais rápido crescimento num dos estados em mais rápido crescimento nos Estados Unidos. Havia uma série de igrejas na área, mas nenhuma delas grande o bastante para acomodar a população em veloz expansão. Intrigado, Warren entrou em contato com líderes religiosos da Califórnia do Sul que lhe disseram que muitos moradores locais se identificavam como cristãos, mas não frequentavam o culto. Abre aspas, no porão empoeirado, mal iluminado daquela biblioteca de universidade, ouvi Deus falar comigo. Abre aspas, é aqui que eu quero que você plante uma igreja.
fecha aspas, fecha aspas. Warren escreveu depois, abre aspas, daquele momento em diante, nosso local de destino era uma questão resolvida, fecha aspas. A intenção de Warren de construir uma congregação entre os que não frequentavam a igreja surgira 5 anos antes, quando, atuando como missionário no Japão, ele descobrira uma velha cópia de uma revista cristã com um artigo cuja manchete era, abre aspas, "Por que este homem é perigoso?", fecha aspas. Era sobre Donald McGavran, um controverso autor focado em construir igrejas em países onde a maioria das pessoas não tinha aceitado Cristo. No centro da filosofia de McGavran estava uma advertência de que os missionários deviam imitar as táticas de outros movimentos bem-sucedidos, incluindo a campanha pelos direitos civis, apelando para os hábitos sociais das pessoas. Abre aspas, a estratégia constante deve ser a cristianização de todo o tecido que é o povo, ou partes dele grandes o bastante para que a vida social do indivíduo não seja destruída. Fecha aspas. McGavran escrevera em um dos seus livros. Apenas o evangelista que ajuda as pessoas, abre aspas, a tornarem-se seguidores de Cristo em sua relação social normal, tem alguma chance de libertar multidões, fecha aspas. Esse artigo e, mais tarde, os livros de McGavran foram uma revelação para Rick Warren. Aqui, finalmente, estava alguém aplicando uma lógica racional para um tema que geralmente era tratado na linguagem dos milagres. Aqui estava alguém que entendia que a religião precisava, na falta de uma palavra melhor, de marketing. McGavran esboçou uma estratégia que instruía os fundadores de igrejas a falar com as pessoas, abre aspas, na linguagem delas, fecha aspas, a criar locais de culto onde os congregados viam seus amigos, escutavam os tipos de música que eles já ouviam e vivenciassem as lições da Bíblia em metáforas digeríveis. O mais importante, disse McGavran, era que os ministros precisavam converter grupos de pessoas e não indivíduos, de modo que os hábitos sociais de uma comunidade incentivassem a participação religiosa em vez de afastar as pessoas. Em dezembro, após se formar no seminário e ter o filho, Warren carregou sua família e seus pertences num caminhão da U-Haul, dirigiu até Orange County e alugou um pequeno apartamento num conjunto residencial. Seu primeiro grupo de orações atraiu ao todo 7 pessoas e aconteceu em sua sala de estar. Hoje, 30 anos depois, a Saddleback Church é uma das maiores instituições religiosas do mundo, com mais de 20 mil paroquianos visitando seu centro de 120 acres e 8 centros satélite toda semana. Um dos livros de Warren, The Purpose Driving Life, abre colchetes, A Vida Voltada para um Propósito, fecha colchetes, vendeu 30 milhões de cópias, entrando para a lista dos maiores best-sellers da história. Há milhares de outras igrejas modeladas em seus métodos. Warren foi escolhido para realizar a invocação na posse do presidente Obama e é considerado um dos líderes religiosos mais influentes do mundo. E a essência do crescimento de sua igreja e de seu sucesso é uma crença fundamental no poder dos hábitos sociais. Abre aspas, pensamos com muito empenho em como habitualizar a fé, decompô-la em pedaços. Fecha aspas, Warren me disse. Abre aspas, se você tenta assustar as pessoas para que elas sigam o exemplo de Cristo, isso não vai funcionar por muito tempo. O único jeito de fazer com que as pessoas assumam um compromisso por sua maturidade espiritual é lhes ensinar hábitos de fé. Uma vez que isso acontece, elas passam a se autoalimentar. As pessoas seguem Cristo não porque você as conduziu para isso, mas porque isso é quem elas são. Fecha aspas. Quando Warren chegou a Saddleback Valley pela primeira vez, passou semanas batendo de porta em porta, se apresentando e perguntando a desconhecidos por que eles não iam à igreja. Muitas das respostas eram práticas.
As pessoas diziam que era entediante, a música era ruim, os sermões não pareciam se aplicar às suas vidas. Eles precisavam de alguém para cuidar das crianças, odiavam vestir roupas formais, os bancos eram desconfortáveis. A igreja de Warren abordaria cada uma destas reclamações. Ele disse às pessoas que usassem shorts e camisas havaianas se preferissem. Foi adquirida uma guitarra elétrica. Os sermões de Warren, desde o começo, eram focados em temas práticos, com títulos como, abre aspas, como lidar com a desmotivação, fecha aspas, abre aspas, como se sentir bem consigo mesmo, fecha aspas, abre aspas, como criar uma família saudável, fecha aspas, e, abre aspas, como sobreviver ao estresse, fecha aspas. Suas lições eram fáceis de entender, focadas em problemas reais, diários e podiam ser aplicadas assim que os paroquianos saíam da igreja. Aquilo começou a dar certo. Warren alugou auditórios de escolas para os cultos e salas em prédios comerciais para os encontros de oração. A congregação atingiu 50 membros, depois 100, depois 200 em menos de um ano. Warren estava trabalhando 18 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo telefonemas de congregados, dando aulas, indo às casas deles para prestar aconselhamento matrimonial e, em seu tempo livre, sempre procurando lugares novos para acomodar o tamanho crescente da igreja. Um domingo, no meio de dezembro, Warren levantou-se para pregar durante o culto das 11 horas. Sentiu-se fraco, tonto. Ele se agarrou no pódio e começou a falar, porém as palavras na página estavam embaçadas. Ele começou a cair, se segurou e fez um gesto para que o pastor assistente, seu único ajudante, assumisse o átrio. Abre aspas. Sinto muito, gente. Fecha aspas. Warren disse aos espectadores. Abre aspas. Vou ter que sentar. Fecha aspas. Havia anos que ele vinha sofrendo de ataques de ansiedade e ocasionais surtos de melancolia, que amigos lhe diziam parecer depressões leves. Mas nunca tinha sido tão grave antes. No dia seguinte, Warren e sua família partiram de carro para o Arizona, onde a família de sua mulher tinha uma casa. Lentamente, ele se recuperou. Havia dias em que ele dormia durante 12 horas e depois fazia uma caminhada pelo deserto, rezando, tentando entender por que aqueles ataques de pânico estavam ameaçando desmanchar tudo o que ele construíra com tanto esforço. Ele passou quase um mês afastado da igreja. Sua melancolia tornou-se uma depressão de pleno porte, algo mais sombrio do que qualquer outra coisa que ele já tivesse vivido antes. Ele não tinha certeza de que algum dia estaria curado o bastante para voltar. Warren, como cabe a um pastor, é um homem dado a epifanias. Elas tinham acontecido quando ele achou o artigo da revista sobre McGavran e na biblioteca no Texas. Caminhando pelo deserto, ele foi acometido por outra. Abre aspas. Você se concentre em construir pessoas. Fecha aspas, o Senhor lhe disse. Abre aspas. E eu vou construir a igreja. Fecha aspas. No entanto, diferente de algumas de suas revelações anteriores, aquela não tornou o caminho claro de repente. Warren continuaria a lutar com a depressão durante meses e depois durante períodos ao longo de toda a sua vida. Naquele dia, porém, ele tomou duas decisões. Voltaria a Saddleback e descobriria um jeito de fazer com que administrar a igreja não desse tanto trabalho. Quando Warren voltou a Saddleback, decidiu expandir um pequeno experimento iniciado uns poucos meses antes que ele esperava facilitar a administração da igreja. Ele nunca tinha certeza de que teria salas de aula suficientes para acomodar todo mundo que aparecia para os estudos bíblicos. Bíblicos, 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 bíblicos,